Fala, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Agape. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Aguiar, mais conhecido também como Teixeirinha. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre como reconhecer a voz de Deus. Gente, reconhecer a voz de Deus é algo mais fácil do que a gente pensa, mais fácil do que a gente imagina, né? E para fazer esse vídeo eu preciso da minha companheira, a Bíblia, né? Porque não existe outra verdade além da Bíblia, além das Escrituras, além da carta que Deus escreveu para os seus filhos, para os seus servos, para os seus discípulos, tá? E para falar sobre esse tema, eu vou ler com vocês João 10, tá? Abra lá. João 10, versículo 1. Wesley, você pode ler pra gente? Sim. Opa, desculpa, te tirei do Instagram, né, amado? Foi mal. É João, né? Ou é John John? 10. John 10, ele fala de cabeça assim? É, de cabeça, vai. Eu esligi. No curral das ovelhas, das escondidas. Eita! Foi de cabeça, hein? Foi de cabeça. Só lembra até aí. Não, vou. Posso prosseguir a minha leitura? Vamos lá, gente. João 10, versículo 1 diz o seguinte. Antes, deixa eu só introduzir vocês o que estava acontecendo aqui no cenário, né? Aqui, Jesus tinha acabado de fazer um milagre no cego de nascença. Acho que vocês conhecem essa passagem, que Jesus, ele cospe no chão, ele pega a saliva, faz um barro e coloca nos olhos desse cego. E esse cego vai lavar no tanque de Siloé. E quando ele volta, ele já volta curado. Ele começa a pular de alegria. Aí as pessoas, os fariseus, né, começaram a questionar esse homem, falar: quem foi que te curou? O que aconteceu que você foi curado? Não é possível que você foi curado. Enfim, começou uma discussão entre eles, porque os fariseus, eles não acreditavam em Jesus Cristo, né? Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, tudo que era relacionado a Jesus, eles duvidavam. Eles queriam apedrejar a Jesus, eles falando que ele blasfemava, enfim. Aí, um tempo depois, em meio dessa discussão, Jesus encontra com esses fariseus e os fariseus perguntam como é que você curou ele, o que aconteceu, e Jesus vai explicar. Ele usa uma parábola para explicar tudo isso que ele fez, né? Por que esses fariseus, eles não estavam conseguindo entender e compreender aquilo que Jesus estava fazendo, né? Aquilo que Jesus fez, que é a cura naquele cego, tá? Então, o capítulo 10 é essa discussão, Jesus explicando para eles por que eles não conseguem entender e compreender esses feitos dele, tá? Então diz o seguinte, versículo 1. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Aqui Jesus, ele começa a entrar numa história de pastor e as suas ovelhas, né? Aqui ele fala que existe um curral, existe um ambiente onde as ovelhas dele habitam, onde as ovelhas dele estão. E aqui também fala nesse versículo que existem falsos pastores, né? Existem ladrões que entram sobre a cerca para aprontar com as ovelhas. Versículo 3 diz o seguinte: o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas seguem porque conhecem a sua voz. Aqui Jesus, ele fala que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Tem um vídeo que viralizou um tempo atrás, eu vou pedir para o editor, que sou eu, colocar esse vídeo aqui para vocês assistirem. One more time. Oh, one is... Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Look at them, look at them. Isn't that amazing? Isn't that amazing? They're coming! Oh my God!
Bom, como vocês puderam ver aqui nesse vídeo, existem alguns turistas, né, algumas pessoas que começavam a chamar esse rebanho dessas ovelhas e elas não atenderam eles. Depois veio o pastor das ovelhas e começou a gritar, a dar os comandos necessários e as ovelhas começaram a atender a voz do seu pastor, justamente porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Eu tenho uma notícia para te dar hoje, de que todos nós somos ovelhas, mas o que muda é que nem todas as ovelhas têm esse pastor. O que muda é que algumas ovelhas estão fora desse curral, por isso não conseguem ouvir a voz dele, por isso não conseguem reconhecer a voz dele. O que muda é que muitas ovelhas não estão habituadas a ouvir o comando do seu pastor, não estão habituadas a ouvir a voz, o timbre da voz do seu pastor, e por isso não conseguem reconhecer a voz dele. Por isso não conseguem reconhecer a voz de Deus. Então não basta você só ser ovelha. O que você precisa é ser ovelha e estar próximo do seu pastor, para que você consiga ouvir a voz dele, para você consiga ouvir a voz de Deus. No versículo 8 diz o seguinte: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então fique tranquilo, se você é ovelha, está próximo do seu pastor, está dentro do curral dele, está sob os cuidados dele, você sabe sim reconhecer a voz dele. Vamos seguir aqui. Versículo 14 diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Aqui Jesus ele está definindo quem ele é. Ele está falando que ele é o bom pastor. Aqui Jesus está dando um spoiler do que vai acontecer mais adiante, que é a morte e a ressurreição dele. Aqui Jesus fala que o bom pastor morreu pelas ovelhas. Aqui fala que o pastor, além de pastorear, cuida, protege as ovelhas. Versículo 16 fala algo muito interessante que testifica também algo que eu já falei aqui. Versículo 16. Tenho outras ovelhas, Jesus falando, tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Deixa eu explicar para vocês, então, o que nós lemos até aqui. Todos nós somos ovelhas, assim como eu falei. O que muda é que a grande parte das ovelhas estão sem pastor. E elas estão sem pastor porque não conheceram ainda o bom pastor, ou por rebeldia saíram dos cuidados do seu pastor. Mas é muito importante que você saiba que o bom pastor ele nunca desistiu do seu rebanho, ele nunca desistiu da sua ovelha. Existe uma parábola que fala justamente sobre isso, de que um pastor estava pastoreando 100 ovelhas. E em um determinado momento, quando ele estava tocando ali o rebanho, uma dessas ovelhas se perderam. Ou seja, ficou 99 e uma se perdeu. Ele deixou todas essas 99 ali e ele foi procurar justamente essa que se perdeu. Porque cada ovelha importa. Jesus, por ser o bom pastor, ele quer que todos e todas as ovelhas estejam perto dele, estejam dentro do curral dele. Só que para isso, ele precisa de uma decisão sua. Ele precisa que você tome a decisão de ter ele como seu pastor. Ele precisa que você tome a decisão de ter ele como o protetor da sua vida. A ovelha às vezes não consegue enxergar o futuro. Ela não consegue ir e procurar alimento. O pastor é responsável por guiar elas até esse alimento, guiar elas até esse futuro e protegê-la. Então, talvez o que você mais esteja precisando na sua vida seja esse pastor. E Jesus, ele está disponível para a sua vida, para ser o seu bom pastor, para guiar e nortear a sua vida. Só que para isso, como eu falei, ele precisa de uma decisão sua. Ele precisa que você dê esse aval para ele te conduzir, para ele te pastorear, para ele cuidar de você como se fosse um filho, como se fosse uma ovelhinha querida. E essa decisão é de aceitar ele como Senhor e Salvador. É aceitar ele para ser o seu pastor de fato.
Se você nunca tomou essa decisão de ter ele como seu pastor, eu vou pedir para que você, nesse exato momento, comente um emoji do coração aqui nesse vídeo, porque isso é de extrema importância. Você não está pedindo uma religião, você não está pedindo nada disso, você não está pedindo nada. Você só está pedindo para que Jesus seja o seu bom pastor, tá? Então, se você assistiu esse vídeo, se fez sentido para você, se você precisa reconhecer a voz do seu pastor, se por algum motivo você esteve fora desse curral, fora desses cuidados do pastor, ou se você nunca teve esses cuidados, coloque o emoji do coração, que eu tenho certeza absoluta que o pastor vai se sentir muito honrado de ter você para a família dele, tá? Então é isso, espero de coração ter ajudado vocês nesse vídeo e que esse vídeo possa tocar no coração, não só no seu coração, mas no coração das pessoas também, que eu creio que você enviou esse vídeo, beleza? Então é isso, até semana que vem, valeu! Glória a Deus!